Olá, meninos do segundo ano, tudo bem? Dando continuidade aos nossos estudos. Na Física 2, módulo 4, campo elétrico em condutores. Para iniciar esse estudo é importante entender o que é um condutor em equilíbrio eletrostático. Quando é que um condutor está em equilíbrio eletrostático? Quando nele não é verificado corrente elétrica. Quando nele não é verificado um movimento ordenado dos portadores de carga elétrica. Então, quando o condutor não é verificado movimento ordenado dos portadores de carga elétrica, a gente fala que o condutor está em equilíbrio eletrostático. Outra definição importante, o que é densidade superficial de cargas elétricas? É uma grandeza que mede a quantidade de carga por unidade de área. Como que é definida? É a razão da quantidade de carga que tem no meu condutor dividido pela sua área. Então, quando você pega a quantidade de carga e divide pela área do condutor, eu tenho a densidade superficial de carga elétrica. Poder das pontas. O que significa isso? Significa que as cargas tendem a se concentrar mais nas pontas do condutor. Por isso que nas regiões pontiagudas o campo elétrico é mais intenso. Tá? Propriedades do campo elétrico em um condutor em equilíbrio eletrostático. 3 propriedades. Primeira, a sua carga elétrica em excesso está na superfície do condutor. No seu interior, o campo elétrico é zero e o vetor campo elétrico é perpendicular à superfície. Então, aqui, ó, esse desenho ilustra. Eu tenho um condutor, ele está em equilíbrio eletrostático, toda a sua carga elétrica está na superfície externa. No seu interior, o campo elétrico interno é zero e o vetor campo elétrico na superfície é perpendicular à superfície no ponto em questão. Bom, vamos estudar um caso especial, onde o condutor está em equilíbrio eletrostático e ele é uma esfera. A gente vai estudar o campo elétrico em 3 situações. Para um ponto distante da superfície, para um ponto muito próximo da superfície e para um ponto na superfície. Então são 3 situações e um caso bastante especial, uma esfera, tá, de raio R que tem uma carga Q. Para um ponto distante, uma observação, quando você pega exercícios com uma esfera, você pode imaginar que toda a sua carga elétrica está concentrada no centro. E aí a gente sabe calcular o campo elétrico criado por uma carga pontiforme que já foi estudado. Então, para um ponto distante da superfície, do condutor, como que eu calculo o campo elétrico? É a constante eletrostática do meio, vezes o módulo da quantidade de carga elétrica da carga fonte, que é a esfera, dividido pela distância do centro da esfera ao ponto em questão, que eu chamei de D, ao quadrado. Para um ponto próximo da superfície, como que eu calculo o campo elétrico? É a constante eletrostática, vezes o módulo da quantidade de carga elétrica da carga fonte, dividido pelo raio da esfera ao quadrado. Para um ponto na superfície do condutor, como que eu calculo o campo elétrico? É a metade do campo elétrico para o ponto próximo da superfície. Ou seja, o campo elétrico na superfície é igual a constante eletrostática vezes o módulo da quantidade de carga elétrica da esfera sobre 2 vezes o raio ao quadrado. Pessoal, obrigado pela atenção, espero que tenha ajudado vocês. Fiquem com Deus e é tempo de crescer.